Fala pessoal, tudo bem? Temporada de balanço no segundo trimestre de 25 aqui no Brasil está chegando à reta final, com o último resultado previsto para o dia 15 de agosto. E essa semana foi, sem dúvida, a mais movimentada até agora. Tivemos resultados de gigantes como Petrobras, Itaú, Embraer, Suzano, Braskem, Eletrobras e Minerva. Mas antes de entrarmos empresa a empresa nos destaques, vale entender o pano de fundo dessa temporada até o momento. Então fica comigo até o final desse vídeo. Mesmo o cenário macroeconômico ainda relativamente desafiador, com juros aqui no Brasil elevados, volatilidade cambial e commodities, no geral, estáveis ou em queda, os balanços até agora têm mostrado uma fotografia positiva na parte microeconômica, superando as expectativas do mercado, salvo algumas exceções, claro. Bom, a maioria das empresas conseguiu driblar esse cenário com sólido desempenho operacional, controle de custo, distribuição de dividendos e ofereceram guidance nas estimativas oficiais para resultados futuros mais positivos. Os resultados recentes, inclusive, foram um dos fatores que ajudaram a impulsionar o Ibovespa, que voltou ao patamar de 134 mil pontos essa semana. Mas vamos falar dos destaques agora. Começando pela Embraer, que foi uma surpresa positiva. Vale lembrar que os investidores estavam apreensivos em relação aos efeitos das tarifas dos Estados Unidos em relação aos balanços da companhia, mas a Embraer informou que não houve impactos materiais. Bom, os resultados eles foram acima do esperado aqui pela nossa equipe de research. O EBIT e o EBITDA surpreenderam positivamente, somando 192 milhões de dólares e 246 milhões de dólares, respectivamente 49% e 50% acima da expectativa. São níveis muito fortes para um segundo trimestre, que historicamente ele é fraco. Por outro lado, a linha financeira ele veio abaixo do esperado, o consumo de caixa foi um pouco mais elevado, mas a empresa reiterou o guidance, as estimativas oficiais de backlog de 29,7 bilhões de dólares. E a reação por parte do mercado foi justamente as ações subirem 4% após a divulgação do resultado. No setor financeiro, o Itaú apresentou lucro recorrente de 11,5 bilhões, um aumento de 14,3% ano contra ano. Apesar do lucro ter ficado pouca coisa ali acima do consenso, 1%, a qualidade do resultado realmente foi muito boa. A margem financeira se expandiu, levando a uma revisão positiva da estimativa oficial do guidance da margem com cliente para 2025. A qualidade dos ativos da carteira de crédito permaneceu sob controle, adicionando um viés altista para as projeções. E esse desempenho, na nossa opinião, reforça os avanços do banco na trajetória da digitalização e melhorias na experiência com o cliente. Eletrobras e Suzano também apresentaram um conjunto robusto de resultados. No caso da Eletrobras, o lucro líquido atingiu 1,47 bilhões de reais, aumento de 43% ano contra ano. O EBITDA ajustado atingiu 5,7 bilhões de reais, acima das expectativas do mercado. Esse trimestre foi marcado por um controle de custos e também provisões operacionais menores, reflexo da reversão de valores relacionados à Amazonas Energia. Outro ponto importante foi o anúncio de dividendo, 4,5% de dividend yield, que os investidores esperavam somente para o terceiro trimestre, demonstrando que a tese de desalavancagem, redução de custo de despesa e maiores dividendos está se materializando. A ação subiu mais de 9% depois da divulgação do resultado. A Suzano reverteu o prejuízo de 3,77 bilhões do ano anterior e teve lucro de 5 bilhões de reais nesse trimestre. Esse resultado superou as projeções do mercado e refletiu a boa performance operacional e queda de 13% no custo caixa da celulose. Apesar da revisão para cima do capex de 25 decorrente da assinatura de contrato de permuta com a Dourado Brasil Celulose, a empresa anunciou um corte de capacidade de 3,5%, indicando que os preços estariam aqui no fundo, no pior momento. E na teleconferência de resultado, a companhia anunciou um aumento de preço do celulose. O reflexo, as ações subiram próximo a 5% após a divulgação do segundo tri. Do lado um pouco mais fraco, a gente teve resultados da Braskem e PetroRio. A petroquímica teve um prejuízo líquido de 267 milhões de reais. A empresa enfrenta uma piora aqui de alavancagem, queimou caixa nesse último tri, e os impactos também das tensões comerciais entre Estados Unidos e China que acabaram se refletindo na demanda global por plástico. A PetroRio apresentou uma queda de 54% no lucro líquido ajustado, isso de certa forma já esperado pelo mercado devido a menores preços do Brent e menores volumes comercializados, produção menor no último trimestre. A perspectiva para frente, no caso da PetroRio, é positiva na nossa opinião. A gente
enxerga essa produção convergindo para casa de 200 mil barris por dia ao longo de 26. Isso deve oferecer uma robusta geração de caixa quando a gente olha 26, 27 e 2028. Só para vocês terem uma ideia, na nossa conta, se a gente pegar a geração de caixa de 26, 27 e 28, equivale hoje a 90% do valor de mercado da própria PetroRio. Por fim, Petrobras. E a gente aqui ainda mantém uma visão positiva para a tese, de certa forma contrária aqui à maioria do mercado, apoiada por uma série de assimetrias que acreditamos que podem impulsionar uma revalorização do ativo para frente. Robusta base de ativos, a empresa opera com estrutura de baixo custo e dividend yield atrativo, além de um potencial de revisão positiva de lucro. Todos esses fatores continuam a reforçar nossa posição, nossa visão positiva em relação à tese de Petro. Embora o EBITDA do segundo TRI 25 tenha ficado 5% abaixo da nossa estimativa, nossa projeção estava no limite superior do consenso. A entrega operacional foi sólida, com custo de extração 7% abaixo do trimestre anterior e alavancagem sob controle, em 1,53 vezes dívida líquida EBITDA contra 1,45 no primeiro TRI 25, uma dívida bruta de 68 bilhões de dólares nesse TRI versus 64 bilhões de dólares no primeiro TRI 25. Petrobras anunciou 8,7 bilhões de reais em dividendos, implicando um dividend yield ali de 2%, e a gente espera que a produção ela exceda a projeção atual do plano de negócios, elevando essa taxa de produção para 25 e potencialmente gerando uma revisão altista nos lucros. Além disso, nos níveis atuais, o Brent e o perfil de alavancagem podem levar a um replanejamento dos investimentos para os anos anteriores, impulsionando a geração de fluxo de caixa do curto prazo. Por fim, Petrobras continua sendo negociada com um desconto significativo em relação aos seus pares na América Latina, mostrando, de certa forma, um descolamento que a gente considera injustificado, e a gente acredita que essa convergência seja provável, já que a execução continua no caminho certo. Até agora parece que as empresas fizeram seu dever de casa e conseguiram contornar um cenário desafiador, mas muitas companhias ainda vão divulgar seus números na próxima semana, quando teremos um panorama mais completo da temporada. Então fica de olho para mais análise aqui do nosso time. Siga o canal do BTG Pactual nas redes sociais e até o próximo vídeo. Um abraço!